dizer que foi uma honra, além de um prazer, essa conversa, porque ela é inspiradora. Eu nasci dentro do judaísmo, o judaísmo sempre foi a minha vida, mas ouvir a história de vocês emociona e dá uma sensação de força, né? De continuar trilhando esse caminho, de aproximar as pessoas de Deus, seja lá onde elas estiverem e o que elas quiserem, né? Querendo ou não fazer parte do povo de Israel, mas que elas encontrem a verdade, que elas encontrem a sua relação com a Kadosh Baruch Hu, que isso é o mais importante, dentro de Israel e fora, porque as outras nações têm a sua função no planejamento divino, cósmico, universal, né? E eu tenho certeza, convicção, de, como a gente falou várias vezes que não existe acaso, de que vocês vieram para fazer esse papel, porque eu acho que falta, sim, no mundo judaico, do qual eu sou especialista, falta, sim, um melhor preparo para receber essas pessoas e acolhê-las de maneira carinhosa, porque a verdadeira Torá é uma Torá carinhosa, e nem sempre judeus que cumprem Torá Mitzvot e que são totalmente dentro da Halachá têm essa simpatia, esse carinho, esse acolhimento. Então, eu acho que vocês dois têm que ser dois líderes, Rabino e Rebbetzin, sem dúvida alguma. A Rivka está dizendo do jeitão dela, mas eu acho que você passa uma autenticidade que é o que as pessoas querem, que é o que as pessoas procuram. Então, as pessoas precisam usar esse talento de vocês para aproximar as pessoas de Deus, seja dentro da Yahadut e da Torá, ou seja como Bnei Noach, tirando as pessoas da enganação, da mentira, da idolatria, e trazendo elas e preparando elas para a era messiânica, de que a gente está tão próximos, né? Meu nome, meu nome de nascimento, né, é Hilton Carneiro Almeida. Nasci na Bahia, no interior, né, de Feira de Santana, e não, ainda não sou formado, mas eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e questão de segurança também, né, Information Security. E eu, assim, tenho 44 anos, né? Não sou formado, mas eu tenho o nível superior incompleto, né? Devido a algumas eventualidades assim, né? Não segui em frente. E eu sou Marilei Orique Jacques, né? Sou do Sul, meu pai veio de Portugal, toda a minha família é de Portugal, chegaram no Rio Grande do Sul, e de lá eu vim meu pai migrou para o Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, quando eu tinha 9 anos, então eu fiquei a maior parte da minha vida lá, no Mato Grosso, sempre dentro do estado, capital, cidade do interior, porque lá é uma cidade de agronegócio, então, assim, tem muita fazenda e tal. Então, meu pai sempre levou nós para esses lugares, assim. Cheguei a trabalhar, me casei lá, ele também teve um primeiro casamento, eu também tive o meu, nós nos encontramos já No processo já já diante da vida, né? Divórcio, né? E aí lá eu tive 3 filhos, ele tem 3 filhos também, né, na Bahia, e nos conhecemos em 2014. Eu sou esteticista por profissão, sempre fui, 20 anos, trabalhei nessa área, e gosto muito, né, foi o que eu consegui, assim, sustentar meus filhos e fiz carreira dentro, trabalhei sempre ao lado de cirurgiões plásticos, sempre trabalhando com a beleza, né, e isso é uma coisa assim que sempre me satisfez muito, né? Naquela época. Hoje não mais, mas naquela época sim, foi muito prazeroso trabalhar com isso. E eu fui a única da minha família, nós somos uma família grande, somos uma família de 12 pessoas. Meu pai foi médico veterinário, morreu com 92 anos. E, e eu sempre trabalhei nessa área de estética. E quando eu conheci o Iléo, foi em 2014 que nós nos casamos, eu já estava, logicamente, divorciada, meus filhos todos grandes, o dele também, e aí ele estava na Bahia, ele veio nessa época eu estava morando em Rondonópolis, eu trabalhava em uma clínica lá, de estética, e aí nós nos casamos em 2014, mas o judaísmo só entrou na nossa vida em 2017, aí entrou através dele. Mas me contem um pouquinho da família de vocês. Como é que era a vossa família original, né? Como é que era a composição, religião, o que rolava nas famílias originais de cada um?
A parte da minha mãe era católica, né? Já o meu pai, ele era evangélico, aquele evangélico do Templo Assembleia de Deus, aquele bem antigo, né? Numa época que eu posso dizer assim, que comer acarajé, da questão da Bahia, e mulher andar de bicicleta não podia. Homem andar de short também não podia, que era pecado. Então, eu nasci nessa época e fui criado até os meus 27 anos dentro dessa religião, né? Passei por períodos assim difíceis também na questão de assimilação de estudos, né? Do lado cristão, e as minhas perguntas nunca foram respondidas, mas assim, aos meus 27 anos aí tomei uma decisão: olha, a partir de hoje eu não vou mais frequentar templos religiosos, eu vou estudar por minha conta própria mesmo, né? Foi daí então que os meus pais não aceitaram muito, né? Não gostaram da ideia, mas assim mesmo eles aceitaram, forçados a aceitar, digamos assim. Foi aí, né, em 2014, que eu conheci a Arífica, até então era chamada de Marilei, e pude apresentar a ela assim os motivos que me fizeram deixar a questão religiosa, né, a questão de frequentar templos religiosos e tudo mais. E o mais interessante é que ela já tinha deixado também, quando a gente se encontrou, né? Quando a gente se começou a conversar, aí ela contou a história de como procedeu essa saída de dentro da religião, né, dessa crença de um ser que todo mundo sabe, e contei também a minha história, do como procedeu. Né? Foi até então uma parte bem sombria da nossa história, que no meu caso, eu fui expulso da igreja por perguntar demais. Eu não saí por minha própria causa, né? Eu queria realmente introduzir uma questão dentro da igreja, do templo, né? Para poder a gente acordar e, olha, vamos criar um grupo de estudo, porque isso aqui é importante, o hebraico é importante, né? A questão judaica é importante em cima desse assunto que a gente tanto fala sobre Yeshua e tudo mais, né? Então, o que acontece? E aí eu fui expulso da igreja porque eu perguntei demais. E no caso dela, ela foi expulsa porque falou demais também, né? Ela perguntava e argumentava e ela queria sugar as respostas. E como os líderes não tinham muito o que responder, a gente foi expulso da igreja em 2014, né? Quando eu tinha 27 anos, eu fui expulso. A 2014 foi quando a gente se conheceu. Eu já estava ainda tendo uma noção de hebraico, de judaísmo, né? Eu comecei a estudar sobre a economia de Israel, e foi em 2015 que a gente até teve um sonho, não é, amor? Em 2015, a gente pensou em montar até negócios em Israel, mas a gente não sabia que o processo para chegar lá era muito difícil, muito complicado, e foi assim, foi uma trajetória de questões que não eram respondidas, né? São respostas que a gente só encontrou no judaísmo. Respostas assim que definiram o que nós somos hoje. E eu, no caso, a minha família é toda cristã. Tanto da mãe quanto do pai são de católicos, né? E fomos criadas, como todos nós, né? Fomos criados nesse sistema de ir na igreja, fazer primeira comunhão e tudo mais. E isso era constante na nossa vida, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Embora a gente era jovem na época, tudo mais, eu com 18 anos já fazia parte de movimentos da igreja, e a gente foi criada nesse sistema, então a gente acompanhava tudo, né? E lá no Sul, isso é tudo muito... a cultura de religião católica, ela é muito inserida, né? No seio da família, e todo mundo vai, faz... E aos encontros, a comunidade e tudo mais, e eu cresci nesse meio, então eu sempre fui assim, meu lado espiritual sempre foi muito, até as minhas irmãs não, mas o meu sempre foi muito, muito forte, assim, eu sempre busquei muito pela religião, mas só que eu também achava contradições
Mas por ser mulher, ia ficando quieta, até eu amadureci um pouco, depois casei, tive meus filhos, e eu sempre procurando. Então, assim, como eu nunca estava satisfeita com o que eles me falavam, chegou uma época que eu comecei a andar muito nas religiões. Fui da católica, passei por outros movimentos dentro da católica mesmo, depois fui para o evangélico, não era... Então, assim, eu não me encontrava. Eu era uma pessoa que eu não me encontrava, eu estava insatisfeita, espiritualmente falando. Eu não estava bem alimentada espiritualmente, e aquilo estava, assim, mexia com o meu lado, eu via que mexia muito com o meu lado, com a minha vida, de um modo geral, né? Porque, assim, quando um lado está bom, o outro não está. Então, assim, naquela época eu tinha sucesso nos negócios, tinha sucesso em outras partes da minha vida, mas sempre com aquela um sentimento aqui dentro de estava faltando alguma coisa. E aí foi indo, e eu sofri muito com isso, assim, é uma coisa que marcou a minha vida. Hoje eu estou com 50 anos, digamos assim, que eu passei 40 anos da minha vida no Egito, né? E estava lá sofrendo e passando por situações e com perguntas que ninguém respondia. Fui buscando, ninguém. Uma vez eu cheguei para o padre e perguntei, né, com a Bíblia na mão, perguntei para ele, é isso aqui, ó. A Bíblia condena o uso de imagens. Por que a Igreja Católica está cheia de imagem dentro? Daí ele disse para mim assim, olha, a gente sabe que isso é errado, e já teve uma vez que a Igreja Católica, ele me contou a história, que ela tirou as imagens, mas aí os fiéis saíram tudo de dentro da igreja. Então, para satisfazer o desejo dos fiéis e continuar com os fiéis dentro da igreja, eles colocaram de novo, voltaram a fazer o uso de todas as imagens e tal, que até foi quando apareceu a Aparecida lá. Que a mãe, inclusive, era muito... Então, assim, eu sofria muito dentro de casa com isso, que depois que eu parei de acreditar nisso, que, na verdade, eu acho que eu nunca acreditei, eu só aceitei porque a família, a imposição da família, aí eu sofria muito, porque aquela coisa de todo domingo, sabe, aquela mesmice ali de televisão ligada, de movimento não sei do que, movimento não sei do que, igreja, e aquilo, assim, foi uma coisa que, assim, me deixou muito triste, assim, no decorrer de um grande parte, assim, da minha vida, e foi ficando cada vez pior, porque as coisas vão ficando cada vez pior, porque a gente está aqui vivendo uma experiência, a gente é espiritual, né? Então, assim, quando a gente está no material e a gente não existe um equilíbrio entre o material e o espiritual, a gente sofre muito. Mas até eu não entendi esse meu sofrimento, e eu levava assim, eu estou com depressão, eu tô com tristeza profunda. Nessa época não tinha depressão, né? Depressão é mais moderna. Mas, assim, era uma tristeza profunda, era um sentimento de falta, e ninguém entendia, e aí as pessoas costumam rotular, né, as outras, né, a pessoa, ela é triste, ela não sei o quê, mas é porque eu estava insatisfeita espiritualmente, ao meu lado, minha vida espiritual estava muito, assim, eu estava com desejo demais e não tinha, né, eu queria mais alimento espiritual e não tinha onde eu estava, naquele meio que eu estava inserida. Então, eu levei um bom tempo da minha vida, assim, sofrendo nessa questão. E eu acredito que isso, hoje eu conversando, hoje eu tendo, convivência com muitas pessoas, a gente trocando informação, a gente vê que muitas pessoas hoje passam por isso. O sofrimento, ele continua o mesmo, aí eu me identifico com elas, né? Eu passei, eu sou, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, porque eles vêm com os mesmos sentimentos que eu tinha e eu não era compreendida lá atrás. Eu tinha essa incompreensão por todos. E daí então, assim, é um choque para a família, né? Porque você está inserida no meio e, de repente, você sai daquele meio, as pessoas te olham meio de atravessado, né? O que está acontecendo, né? O que é isso? Porque eu, até então, em 2017, que o Iléu trouxe o judaísmo para dentro de casa, nós já éramos casados, eu não sabia o que era judaísmo, né? Eu tinha alguma coisa assim, mas eu não tinha, o judaísmo não fazia parte da minha vida. Eu não tinha Israel, eu não tinha tudo isso que eu tenho hoje, com muita riqueza, eu não tinha naquela época. Então, assim, eu não sabia, aquilo era tudo novo para mim. E quando o Iléu veio com a questão de judaísmo para dentro da nossa casa, eu comecei, assim, em paralelo, e ele nem estava sabendo, estudar as festas judaicas. Eu comecei a estudar as festas judaicas, e, para mim, sabe, eu não procurei
curiosidade, não sei, YouTube, de repente você vai lá, para naqueles vídeos lá e deu a coincidência que eu parei num vídeo e que estava falando sobre as festas judaicas e eles estavam na festa de Sukkot. Aí eu falei assim, eu vou acompanhar essas festas. E ele já estava com o judaísmo, já estava estudando hebraico, já estava fazendo as brahot, já estava estudando, né, tentando fazer as rezas da manhã. E uma observação, ela não sabia. Eu não sabia. Eu estava fazendo tudo por minha conta própria, mas eu vou chegar nesse ponto lá na frente. E eu estudando as festas judaicas sem saber que ele estava estudando. Então, houve ali essa situação. E daí, quando ele... Daí eu estudei vi todas as festas judaicas, estudei pelo YouTube, vi como que funcionava. E aí, ele chegou e falou, olha, existe o judaísmo, existe isso, existe aquilo, me colocou nas situações, e sim, né? Aquele sim, né? Mas ele já estava apaixonado pelo judaísmo já nessa época, só que ele não estava sabendo como introduzir isso para mim. Para ele estava sendo uma dificuldade muito grande introduzir isso para mim, porque ele estava com medo de me chocar, né? Porque é bem diferente, a realidade judaica é bem diferente de tudo que a gente vê, de tudo que a gente viu e viveu e que eu vivi até hoje. Então, assim, é um choque de realidade muito grande, são mudanças drásticas, né? Mas em que você tem que tomar uma posição. Então, eu vi que depois, em 2017, isso aconteceu, daí houve a morte do pai dele, a gente teve uma transição, nós estávamos numa cidade, mudamos para outra, e ali ele se estabeleceu, né, com trabalho, com tudo, mas já estava querendo guardar Shabat. E nós estávamos fora desse negócio de religiosidade, de templo. Então, ele falou assim, hoje eu vou procurar uma sinagoga. Aí eu levei um susto, né? Briguei dentro de casa, a gente largou tudo, já não somos mais, não tem esse negócio de templo, de frequentar igreja. Eu falei, agora você está querendo voltar com tudo isso para dentro de casa, esse peso, você está querendo voltar com tudo isso. Achei um absurdo aquilo, sabe, da parte dele. Mas, né, ele falou assim, eu vou ir, vou lá e vou ver. Mas ele já estava apaixonado pelo judaísmo e isso era uma coisa que ele já estava procurando, assim, uma sinagoga para frequentar, ele já estava procurando como fazia para guardar Shabat, só que ele precisava de mim, a parte feminina, né, do judaísmo, né? Isso aconteceu quando? Essa procura por uma sinagoga? Isso aconteceu em 2018. Assim, 2018. Procurei a sinagoga em 2018, mas a parte oculta dos estudos, assim, que começou em 2017. Eu lembro que a primeira pergunta que ela fez foi: você está querendo guardar Shabat? Aí eu cheguei assim, como eu conheci a pergunta, a força da pergunta, né? Como eu cheguei para ela e disse, não. Só que dentro de mim eu falava, ainda não. Então, aí... antes de você continuar desse ponto, deixa eu só... Vamos arrumar um pouco a conversa. Porque, assim, vocês falaram até coisas muito interessantes, mas eu acho legal a gente também compartimentar para poder dar para quem está nos assistindo essa sensação da gente ir evoluindo. Porque vocês falaram coisas muito interessantes e eu quero me referir a algumas delas, se vocês me permitirem. A primeira é com relação à depressão, que a Rivka se referiu, né, que eu acho que é uma coisa que existe hoje em dia no mundo, que as pessoas estão com um vazio existencial, né? As pessoas querem se satisfazer com coisas materiais e confundem muitas vezes felicidade verdadeira, né, paz interior com prazeres, e elas percebem que elas não se satisfazem com os prazeres, ou com questões emocionais. E aí, finalmente, a pessoa começa a procurar, quando ela já não está mais nesse nível de procurar os prazeres, ela começa a procurar sentido da vida, propósito, né, preencher esse vazio existencial. Acho que é isso que você se referiu, né, Rivka? Então, assim, do teu lado existiu, durante todos esses anos, esse vazio que você queria preencher, mas você não sabia onde buscar, mas você sabia que no cristianismo isso não te atendia. Por outro lado, o Hillel tinha a mesma sensação, mas ele foi mais ativo no sentido de buscar a resposta em outros lugares, em outras ideologias. Estou correto? Faz sentido o que eu estou falando? Corretíssimo. Então, eu queria só colocar uma pergunta nesse processo, que eu acho interessante também, que é a seguinte: vocês passaram por tudo isso num primeiro casamento também, quer dizer, cada um de vocês teve um primeiro casamento com filhos, não é isso? Então, como é que era essa questão, tendo todo esse questionamento espiritual existencial dentro de si mesmos,
como é que funcionou isso em relação aos filhos, em relação ao cônjuge? Como é que era isso dentro da primeira família de cada um de vocês? Bom, o meu primeiro casamento foi bastante conturbado. Eu tive um casamento, eu casei, eles eram alemães, né, e assim, bem, né, como que chama a religião deles? Luterana? Luterana. Então, até inclusive eu me casei, só que eu não consegui seguir ali os ritos deles, eu não consegui, foi uma coisa assim bastante difícil para mim. Então eu não consegui, eu fui bem sincera, eu falei, eu não consigo seguir o que vocês estão, o que a religião de vocês propõe, então eu vou ficar neutra, e fiquei neutra, e só que eu não tive um casamento feliz, né? Eu tive que me separar, infelizmente, por problemas de álcool. Todo alemão gosta muito, né, de um chopp, só que ali foi mais do que a medida de um chopp, né? Então, assim, foi uma situação bem complicada, o meu primeiro casamento, só que eu tive meus filhos, meu primogênito, que hoje está com 30 anos, eu tive a Carilei, com 26 hoje, e a Camilinha, que está com 22 anos. Então, eu tive que sair desse casamento e com meus filhos, com os meus 3 filhos, e viver uma vida só eu e eles. Então, eu mudei de cidade, e foi aí, nessa época, que eu me dediquei totalmente à minha profissão de estética, e numa cidade próspera, muito próspera do interior do estado do Mato Grosso, e lá eu fiz criei meus filhos, e então, assim, daí houve a separação, logicamente. Hoje, esse pai dos meus filhos é falecido, vai fazer 1 ano agora, que ele faleceu de cirrose hepática, e meus filhos, eu estou tentando dar o meu melhor como exemplo hoje vivendo o judaísmo, como exemplo de tudo que passei. Eu estou tentando colocar para eles, inserir eles em tudo, desde o processo lá de trás, quando eu comecei dentro do judaísmo, a minha história, a nossa história, eles vêm acompanhando. E quando eu fui para Israel, eles falaram assim: poxa, mãe, você é guerreira, você é um exemplo para nós, você conseguiu, parabéns, você, sabe, você mostrou para a gente que tem que ser perseverante, que você estava certa quando você buscava a tua religiosidade, hoje você encontrou e hoje você está feliz, porque eu mudei muito, e há uma mudança, não tem como não haver essa mudança, e ela é vista, né, ela é interna e externa na gente, ela é uma mudança bem, não tem como você ser uma judia hoje sem ter essas mudanças bem claras, né, que as pessoas olham para você e veem, né. Quando eu passei pela mikve mesmo, teve pessoas, amigas, que falaram assim: na foto deu para ver que você está diferente, sabe, que você mudou, você já estava diferente, agora você ficou mais diferente ainda. E eu mesmo me achei, sabe, achei assim que todo o processo até aqui, quando o Hillel trouxe o judaísmo para dentro da nossa casa, eu vi que quem acompanha a gente ali de pertinho é Deus, é Hashem que acompanha desde o princípio, sabe, aquele que quer, tanto o que está fazendo Teshuvá, que é judeu que está fazendo Teshuvá, que hoje eu posso acompanhar, e tanto esse que está fora, né, que é uma alma judia que está fora e que está buscando voltar para casa, é Hashem que está ali do lado a lado, sabe? Não é uma questão da pessoal com um rabino, ou com um moré, ou com nada. O processo é dela com Deus. É isso aí. Ilela, agora responde você, por favor, do teu lado, como é que foi essa experiência com teus filhos? Olha, começou em 2014, né? Eu já, como eu falei, aos 27 anos eu deixei de frequentar templos, isso já foi um choque, né? Foi uma loucura, mas por parte dos outros que me chamavam de louco. E eu levantava questões, e inclusive recebi visitas na minha antiga casa, que era lá na Bahia, de pessoas que riam da minha cara, pessoas que eram líderes religiosos que iam para rir da minha cara. Eu levantava questões, eu chamava: senta aqui, vamos serve um café, né? Vamos conversar, me explica essas coisas aqui. Por que que eu não estou achando, eu não encontro
essa tal pessoa, como ele afirma que está aqui na Torá. Ele diz que está na Torá, mas eu não estou encontrando. Ou quais são os pontos? Quando dava a resposta, já vinha com uma outra pergunta. Por que está se referindo? Essa resposta sua está se referindo a tal pessoa, não ao suposto, né? Então, foram coisas assim que tanto quem assistia achava que eu estava ficando louco. Pergunta demais, a gente fica um pouco assim, como ovelha negra da família, né? Diferencia daquele público que já está acostumado, né, com aquela venda nos olhos, assim, que fica olhando somente numa direção, enquanto eu já estava com um leque de possibilidades de perguntas sem respostas. E aí, isso ocorreu o seguinte, teve uma manhã que é interessante, a mãe de meus filhos chamou os três, Marcos, Orlando e Letícia, para dentro do quarto e foram orar, né? E eu já estava já em outro cômodo, né? A gente já estava separados, assim, quase um ano. E o que acontece é que ela tentou fazer o meu filho Marcos orar. E o meu filho Marcos disse assim: olha, eu não acredito mais, porque meu pai já levantou muitas questões que nem a senhora, nem ninguém respondeu. Então, as minhas questões fizeram a mesma coisa com os filhos dela. Foi embrulhou ali na cabeça, não tinha como dar uma bússola, né, uma direção. Aí, com o passar do tempo, houve muitos conflitos, né, na questão da família, e muita gente de fora da família, né, influenciou muito na decisão da mãe de meus filhos. Foi o que eu tomei a decisão. Não, então a gente tem que tomar um rumo. Houve o divórcio, aí passou-se um tempo, encontrei a hoje Erífica, onde a gente se casou lá em Mato Grosso, como todos já sabem, e então a gente conseguiu dar uma bússola, uma direção para a nossa vida. Olha, é aqui que a gente vai ser feliz. Coloca uma aspa entre esse ser feliz aí, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vocês se casaram de maneira religiosa ou só no civil? Não. A gente nós nem nos casamos no civil. Assim, não foi nem um casamento no só civil. Se juntaram. Nos unimos. Porque a gente não acreditava mais nisso, né? A gente ia casar antes, a gente não tinha mais religião. Não tinha mais religião, a gente perdeu a crença nas coisas. Padre, nada disso. Já fazia o quê? Uns 4 anos que a gente... Sim. E eu estava fora e ele também. Aí, quando de longe, né, quando eu tive contato com os meus filhos novamente, a gente voltou para a Bahia para resolver alguns problemas. Logo quando a gente chegou na Bahia, eu e a Rivka, a gente começou a fazer um trabalho, né, eu e ela, para poder reeducar as crianças, né? Só que por trás houve muitos problemas com pessoas que eram ligadas à mãe de meus filhos, né? Então houve esses problemas e nós acabamos, né, por abortar a missão, digamos assim. Marcos e Johanna, o mais velho e a do meio, voltou para a casa da mãe. Mas a caçula ficou conosco, né? Ela decidiu ficar conosco porque estava se sentindo bem com a situação, né? Com tudo aquilo que a gente estava propondo para ela. Então, daí, a gente apresentou o judaísmo em 2017, aí já vamos entrar agora, de 2016 para 2017. Foi aí que eu comecei a estudar, né? Quais são as idades dos teus filhos? As idades dos teus filhos quais são? Hoje o mais velho está com 22 anos, a do meio está com 18 e a 19, perdão, e a caçula vai fazer 18. Entendi. Já estão bem adultos. Aproveitando então, vamos emendar por esse ponto que você já começou. Sim. Qual foi o ponto de partida com relação ao judaísmo? Vamos por aí. Onde é que você estava naquela busca, né, existencial? Sim. Como é que você chegou? Qual foi o pontapé inicial judaico? Em 2016 foi quando começou. A gente, na casa onde a gente passou por uma situação muito difícil nessa casa e foi algo assim íntimo. Acredito que é de cada um. Que eu fui até o fundo da casa
numa situação muito difícil, financeiramente, não tínhamos mais nada na geladeira, digamos assim. Então, eu cheguei no fundo de casa, fui fazer a minha reza particular. E quando eu olhei para cima, tá, eu perguntei, olha, eu não sei para quem rezar mais. Eu não sei para quem vou orar. Se é para o pai, se é para o filho, se é para... Eu não sei o que vou fazer. Então, eu vou diretamente no ponto. Diretamente no Criador, o Elohim de Israel, que tirou o povo da terra. Então, eu comecei já a identificar a pessoa na minha consciência e comecei a solicitar a ele, né? Então, eu chamei por Deus e, olha, se você tirar a gente dessa situação, da situação que a gente se encontra, porque era muito difícil mesmo. Então, a partir de hoje, eu vou te servir, eu vou estudar, eu vou procurar saber, conhecer mais sobre você. Pronto. Aí, com pouco, no outro dia, foi até emocionante quando eu cheguei em casa com dinheiro, mostrei para minha esposa, porque as nossas passagens... Tudo resolveu no outro dia. A passagem já foi paga, meu pai me chamou para fazer compra. Foi uma coisa assim, a página virou. A página virou, começou a escrever tudo certinho. Falei, olha, a gente está com dinheiro para voltar para Mato Grosso. E quando a gente chegou em Mato Grosso, eu simplesmente coloquei no caderno, vou procurar esse suposto Jesus, esse Jesus, né, dentro da Torá. E aí eu fui escrevendo, fiz toda uma linha do tempo, comecei a estudar, comecei a procurar sobre isso, e olha, não estou achando, sinceramente, não dá. E então aí eu comecei a estudar sobre o Shabat, e aí fui desviando o assunto. Olha, não dá mais para seguir procurando uma pessoa que não existe. Eu não vou insistir mais nisso. E aí eu comecei a estudar Brachot, comecei a estudar Sidur, comecei a estudar, sabe, tudo vindo sobre o Shabat, sobre como proceder para guardar o Shabat de forma correta, mas em oculto. Eu fiquei quietinho lá, estudando. Por quê? Porque eu não sabia como falar corretamente para minha esposa. Eu tinha a minha linha de raciocínio, mas como é que eu vou colocar a minha linha de raciocínio para que ela pudesse entender? Eu estou entendendo de uma forma, ela pode entender e pode bagunçar tudo. Foi aí que eu peguei alguns vídeos que eu entendia que seria bem explicativo, era autoexplicativo esses vídeos do YouTube, e aí passei para ela. Aí, quando foi... Isso foi em 2018. E nesse ínterim, procurando sinagoga, procurando não sei o quê, lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Não achei a sinagoga. Mas segredo, procurando sinagoga. Existem dois marcos na vida de um judeu, né? Dois marcos. Que ele precisa, né? Laricamente falando, da família. Ele precisa da família para seguir com o judaísmo. Exatamente. E de um minyan. E incrível que o Hillel, ele foi para os dois. Ele foi colocar o judaísmo para mim, que era a família dele, e no meio tempo ele foi procurar uma sinagoga, porque ele precisava do judeu e do minyan. A procura da sinagoga foi em segredo? Foi em segredo. Depois foi que eu falei para ela, olha, eu estou procurando a sinagoga. Na verdade, falei para ela, vou procurar. Eu já estava procurando. Mas para fazer ela entender de que eu estava saindo, estava chegando tarde do trabalho, era justamente porque eu estava indo em endereços que não existia mais. Na sinagoga não existia mais nesses endereços. E aí foi que eu falei para ela, olha, eu estou procurando a sinagoga, porque não dá, já está sufocando. E é algo que eu quero deixar aqui. Foi um desejo que sufocava, que eu ficava descontrolado e eu chegava assim, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Talvez fosse o efeito da oração, da reza que fiz em 2016, mas assim, vou procurar a sinagoga. Aí foi que ela chegou e começou, você está ficando louco, como é que a gente já saiu do sistema religioso, você está querendo adentrar num outro sistema religioso? Eu falei, sim, porque esse sistema religioso é a verdade está com o judeu. Não importa o que digam, o judeu sempre esteve com a verdade. Foi aí que... Essa vontade sufocante, com certeza, foi a manifestação da sua Neshama. Ela foi tocada e ela começou, então, a lutar para se manifestar cada vez mais, sem dúvida alguma. Agora, você se referiu a essa oração de 2016. Você, quando fez essa oração,
você direcionou ela para Deus. Você chamou Deus por que nome? Como é que foi essa oração? E, já emendando numa segunda pergunta, nesse processo, você continuou orando, continuou se comunicando com Deus? Como é que foi isso? Olha, continuei. Até 2018, eu seguia uma ideia de oração, porque até então eu não tinha o conhecimento de Sidur. Como rezar o Sidur. Isso, porque em 2017 eu conheci o Sidur por internet, né? Como proceder ali para rezar, mas eu não sabia como fazer. Eu acreditava que aquilo era muito importante, tinha que ter toda uma manutenção por fora para poder pegar no Sidur e rezar de forma correta. Mas então eu rezei de 2017. Naquela reza que você fez lá, que você falou. Ok, na reza que eu falo, que eu primeira vez foi, eu cancelei todos os nomes da minha cabeça. Seja o Jota, seja Jeová, seja qualquer nome, qualquer ideia de nome, eu cancelei na minha cabeça. Eu estou direcionando minha cabeça somente ao Elohim de Israel. Na minha reza, eu falava, aquele que tirou o povo da terra do Egito, estou falando com esse. Eu, conversando com ele, assim, claramente. Eu quero falar com você, que tirou o povo da terra do Egito, o Elohim de Abraham, de Isaac e Jacob. Quero falar com você. Se tirar a gente dessa situação, você será o meu Elohim. A partir de hoje, eu vou te adorar e vou estudar tudo. Meu Deus, no caso, né, Elohim? Isso, Aí, pronto, foi que tudo aconteceu. 2017, aí foi que iniciou todos os estudos, todo o processo de estudo, mas tudo por fora. Não tínhamos acompanhamento de rabino, não tínhamos acompanhamento de vídeo. Só tivemos contato com alguns vídeos e um morê de lá de Camboriú, Santa Catarina, foi em 2018. Quase que no final, né? Lá em junho de 2018 foi que a gente teve contato com o moré. Agora, só que todo esse processo, para se chegar até a consciência de que Hakadosh Baruch Hu é um, primeiro tem que se desligar. Tem que tirar todo o conceito de que se acredita. Porque tudo que eu imaginar de Hashem é mentira. Eu não posso limitar a Hashem à minha consciência. Eu tinha essa consciência na época, né? E ainda tenho. Então, eu cheguei e comecei a rezar dessa forma. E foi isso. E do momento da reprovação da Arifka com relação à busca da sinagoga. E aí, daí para frente, como é que evoluiu? Até chegar num contato com algum referente, alguma referência judaica, pessoa ou comunidade. Como é que foi? Olha, logo que apresentei o judaísmo para ela, como eu de fato acredito, né? Na verdade, não foi ele, foi os vídeos, os rabinos que ele me colocou para assistir, eu fui assistindo. Eu selecionei alguns vídeos, na verdade. Selecionei todos aqueles que tratavam do assunto que eu gostaria de tratar para ela. E eu não sabia como conversar com ela, porque eu não falava tão bem quanto eles, né? Eu tinha uma linha de raciocínio, né, que eu entendia. Então, eu apresentei esses vídeos para ela. Quando foi numa noite, eu cheguei do trabalho, em 2018, eu encontro a minha esposa perguntando, e se ele nunca existiu? Porém, eu juro que foi a pergunta que eu esperava, foi o peso que saiu das minhas costas, assim, porque foi um momento que eu comecei a explicar para ela da forma agora como eu entendia, como eu estava acreditando naquele momento, que era conforme os rabinos explicavam, e da forma como eu estava estudando. Pronto, a partir desse momento, a gente nunca mais deixou. Da noite para o dia, toda aquela consciência de idolatria, de reverência à idolatria, tudo isso foi cancelado na nossa vida. Pronto, aquilo que a gente conversou ontem, né? A gente se falou um pouquinho ontem, está escrito que surmerava setov, ou seja, saia do mal e faça o bem. Então, primeiro precisa sair do negativo, né? Daquilo que está emperrando, para depois começar uma construção nova daquilo que é positivo, que é verdadeiro, né? É uma desconstrução, né? É uma desconstrução. A gente está numa situação e entrar no judaísmo, a gente tem que a gente desconstrói conceitos, desconstrói toda uma vida inteira, não importa se você tem 30, 40, é a mesma coisa, idade não funciona no judaísmo,
porque hoje eu estou com 50 anos me sentindo com 20, porque o espiritual está se renovando, né? Então, assim, é Sem bem dúvida diferente. alguma. Então, assim, é uma vida completamente diferente. É tudo que a gente for falar em palavras, a gente ainda não vai conseguir expressar o que é o judaísmo, o que é você estar inserido dentro desse meio e o que é você estar hoje diante assim de pessoas altamente qualificadas para te ensinar, e não é assim, olhando na TV, no videozinho, é falando cara a cara. Hoje a gente tem graças a Deus, a gente está numa situação onde a gente pode falar com gigantes da Torá, gigantes dentro do judaísmo, como foi lá em Israel, como é aqui no Brasil, como é a sinagoga que a gente frequenta, que o rabino de lá além de ser uma pessoa queridíssima, é uma pessoa muito sábia. O nosso rabino que abriu as portas para nós, se não fosse ele, a gente não estaria aqui conversando contigo agora, porque para quem está fora do judaísmo e está adentrando, é muito complicado, é uma situação bem complicada, não é fácil, é sofrida, e não existe judeu sem sinagoga, não existe judeu sem rabino, não existe um judeu sem minyan, então, assim, não existe um judeu. Aí, nessa época que o Ilhéu trouxe, que eu acordei para a realidade que eu vi, que eu coloquei totalmente o Novo Testamento de lado, e que eu entendi que, então, JC não existia, e aquilo foi, assim, para uma adoradora fiel dele, não foi difícil, foi uma transição muito fácil da forma como rabinos me passaram. Como aqueles rabinos me passaram, eu tiro meu chapéu para eles, porque eles me passaram de uma maneira assim muito simples e eficaz. Para uma pessoa que entendia de Bíblia, que nem eu, passei a vida inteira estudando, entendia do Novo Testamento, sabia quase decor, refutava as pessoas, brigava, eu era uma briguenta, né, porque eu defendia. Então, assim, eles souberam de uma maneira muito simples e uma pessoa leiga no assunto como eu, se livrar de uma idolatria que estava arraigada na minha vida há 40 anos, mais de 40 Mas anos. Você falou em desconstrução, né, e depois de reconstrução. Na verdade, é um renascimento, né? Quando sai do mikve, é renascer, né? Sair do líquido amniótico, né? Mais uma vez. Né? Tudo, mas quem é esse rabino? Então, que graças a ele vocês estão aqui hoje. Quem é essa figura? Eu não sei o nome do rabino, eu só sei que era Portas de Roma. Isso, assim, ele apresentou o Isaías 53. Isso, foi com o Isaías 53 que eu saí da idolatria. Era um vídeo nas Portas de Roma que a gente assistiu na época, né? Mas foi muito bom. Mas e como é que então começou a ser triado o caminho que começou a levar vocês para a vontade de fazer Gerut, né, de conversão? Ocorreu em 2018. Sempre tem uma etapa, né? Em 2018, a gente procurou... Foi de ano em ano. De ano em ano. Em 2018, a gente, no finalzinho de 2018, lembro muito bem, foi na festa de Hanukkah, a gente fez uma reunião familiar, né? Eu, minha esposa e foi. A gente saiu de lá de Hanukkah, a gente ainda acendeu a primeira velinha e deixou lá, e a segunda a gente acendeu lá. Foi em Hanukkah, quando a gente fez a nossa reunião familiar, eu, minha esposa e minha filha do primeiro casamento, que é a Letícia. Então a gente estava decidindo, olha, o que é que a gente quer do judaísmo? Perguntei. Eu gosto do judaísmo e eu quero a conversão. A gente já tinha estudado sobre conversão, sobre Gerut. Então, judeu sem sinagoga não existe. E a gente aqui em Mato Grosso... Não tem sinagoga. Não tem sinagoga. Já tinha procurado, já tinha ido atrás. O Yaakov Belinua, como é que é o nome? Não sei. O Yaakov aqui de São Paulo, né, que trabalha com os Belinua, até nessa época, porque a gente procurou muitos, a gente entrou em contato com todo mundo, ele com o Dor Leon, com todos esses rabinos que estavam ali na mídia, né, que estavam ali fazendo vídeos, e a gente entrou em contato, a gente buscou. E todos deles a gente recebeu não. Todos. Mandaram ele voltar para a igreja e fecharam as portas, enfim, não teve muita assim, ajuda
efetiva nessa parte. E daí, quando a gente voltou, quando a gente decidiu, não tem como, a gente vai ter que procurar, a gente estava procurando, achamos esse lugar em Balneário Camboriú que tinha uma sinagoga, e que tinha um pessoal lá que era judeu e que estava fazendo judaísmo, praticando. Aí eu falei, era o único que a gente entrou em contato e que falou assim, então vem para cá. O Rabino Gerenstadt. Isso, Gerenstadt. Esse aí me convidou nós para liderar os Benenor lá em Mato Grosso. Só que não era isso que a gente queria, entendeu? Não era isso. Então, assim, a gente queria judaísmo, queria ser judeu. Ou seja, mesmo ele falou para vocês não se converterem. Não, sim, falou para nós não nos convertemos. E aí a gente pegou e foi para... Aí a gente encontrou, foi a única porta que abriu de possibilidade, né, para a gente ir para Balneário Camboriú. Até eu achei, assim, bom demais, para ser verdade. Eu falei, uai, esse pessoal, né, ortodoxo, chamando nós. Mas eu falei assim, vamos ir, né, porque é o que tem para hoje, vamos lá. E aí a gente fez essa reunião familiar e decidimos o que a gente ia fazer. Ali eu coloquei para a minha família, na época ele e a filha dele, eu falei assim, todos os prós e os contras. Eu falei assim, ele estava estabilizado financeiramente, ganhando bem, eu também, a gente tinha a nossa vida, a gente tinha tudo, porque daí a gente passou, ele me mostrou o judaísmo em 2018, foi quando ele me deu, início de 2018, quando ele me mostrou aqueles vídeos. Aí, no decorrer desse ano, eu começou a guardar o Shabat, começou a fazer tudo que envolvia o judaísmo, cumprir. E daí, no final do ano, que decidimos, falou assim, olha, agora a gente tem que decidir, porque mais que isso a gente não pode avançar daqui, né, de dentro dessa cidade, a gente não pode avançar mais, sem sinagoga, sem comunidade, sem possibilidade, sem nada. Então, a gente vai ter que avançar e a gente vai ter que decidir, largar a comodidade, largar o trabalho, ver o que a gente pode fazer e ir para lá. E aí, todo mundo, fizemos uma votação, todo mundo era isso que queria, o Léo falou que sim, a menina falou que sim, eu falei que sim, então fomos. E fizemos as malas e fomos. Chegamos lá, sem perspectiva, sem nada. Então, aí surgiu as primeiras dificuldades, né? Ali a gente foi... Começou num posto. Ficamos num posto, aí lá a gente foi para a casa de um judeu, depois alugamos nossa casa. Aí a parte mais bonita dali, só que o que aconteceu ali em Balneário? Eles não eram uma sinagoga, eles não são, né, uma sinagoga federalizada. Então a gente já voltamos a estaca zero, entende? Eles não podiam nos ajudar naquilo que a gente queria, a fazer uma Mas quem são eles? Quem são esses que estavam lá em Camboriú? Quem são essas pessoas? Eles são que fizeram a conversão com Jacob Pérez, que veio de Israel para o Brasil fazer a conversão deles lá. Então, eles reuniram um pessoal, uma grande quantia que deu até a Minion, né? Deu 10 homens ali, e ele converteu todo mundo, e eles abriram essa comunidade lá, e tinha a sinagoga, só que não era reconhecida, entendeu? E aí eles não tinham como nos ajudar, por mais boa intenção, eles não tinham como fazer a nossa vida judaica prosseguir daquele ponto. Isso foi início de 2019. E assim, muito agradecida pela oportunidade, foi ótimo, foi muito bom que a gente viveu ali, a gente aprendeu bastante coisas, porque eles, assim como nós, estavam vindo da Sina, tinham passado pela linha Ashkenazi, daí mudaram tudo, foram para Sefarad, então eles estavam tentando se encontrar ainda também, e a gente ali pegou essa transição e foi bom, porque a gente aprendeu bastante coisa, muita coisa que a gente não sabia, então foi um valor muito grande para nós de conhecimento que a gente adquiriu com aquela família, com aquela comunidade. Só que eu acho um desperdício eles continuarem lá, sendo judeus, e não estar dentro de uma comunidade, frequentando, porque isso envolve escola para filhos e tal, mas cada um faz suas escolhas, e chegou o momento de novo de eu e Léo fazer nossas escolhas. Aí, o momento mais bonito que eu achei ali foi quando o Léo resolveu fazer a mikve, porque o Léo, ele é muito intenso, sabe? Ele é uma pessoa muito intensa, ele jogou o judaísmo na nossa vida, né? Jogou o judaísmo. Aí depois ele falou assim, precisamos de uma sinagoga, catou a família inteira, vamos para a sinagoga. Aí, agora, desde chegando lá, precisamos eu preciso fazer minha Brit Milá. E eu, sabe,
Falei, tá, não tá, vamos fazer a Brit Milá. Aí não tinha condição ainda financeira, eu estava se erguendo ainda, né? Malmente ele tinha conseguido um empreguinho ali que estava na experiência ainda. Ele acordou, acho que durante uma semana, às 4 horas da manhã, indo no SUS, para marcar essa cirurgia de Brit Milá, para fazer a Brit Milá no SUS e tal, e conseguiu. Aí houve umas controvérsias, nesse tempo ele começou a trabalhar, fazia 2 meses que ele estava trabalhando, e ele conseguiu, e saiu tudo. Aí nós fomos para a triagem, e eu fui junto com ele, lá nós explicamos que era uma cirurgia para fazer a Brit Milá, e nem nós não sabíamos direito como é que era a coisa, mas estava lá falando com o médico, né? Aí o médico falou assim, coitado, né? Ele falou assim, olha, tem esse tipo de cirurgia, falou o nome, que pode ser parecido com o que você está falando, mas eu não entendo direito, eu vou tentar me informar, e vamos marcar a cirurgia. Marcou, desmarcou. Aí marcou de novo. Aí desmarcou de novo. Aí 5 vezes. Não, 3 vezes que marcou, desmarcou. Aí na terceira vez, esse aqui falou assim, eu não vou mais fazer. Chega, eu não vou mais fazer, acabou, chega, eu não vou conseguir fazer minha brisa, então chega. Aí eu se tratando assim, de SUS. Eu falei para Aí eu falei, calma, paciência, vamos lá. Fui lá, liguei para eles de novo, fui no hospital pessoalmente, porque em Camboriú o sistema de saúde funciona. Os hospitais são bons, ali é muito bem atendida essa parte. E aí nós fomos, eu fui atrás, e tudo escondida dele, porque ele já estava de bico, não queria mais. Aí, trabalhando. Aí eu fui lá, falei com o médico e tudo mais, ajeitei, falei com o enfermeiro, falei, por favor, né, faça. Aconteceu. Aí ele falou assim, eu falei, ó, marcou tal dia, tal hora. Aí ele foi lá, falou com o médico, com o patrão dele, né, o patrão dele pegou... Um acréscimo. O meu nome foi selecionado para fazer a Brit, estava em cima da mesa dele e ele não tinha visto. O médico não tinha visto meu nome lá em cima. A carta de liberação, ele não tinha visto. Aí passou. Aí a parte que o dia da cirurgia. Aí ele foi lá, falou com o patrão dele, o patrão deu as contas. Então você não precisa mais voltar a trabalhar, sabe? Você escolhe, ou faz a cirurgia, ou fica 2 meses, estava em experiência ainda, né? Não tinha completado. Aí o Ilhéu falou assim, não, eu vou fazer a cirurgia. Ficamos nós sem emprego. Aí fomos para fazer a cirurgia. E eu louca de medo que fosse fazer alguma coisa errada, né? Eu falei, meu Deus, se for, tem que fazer cirurgia de novo. E toda a emoção dele, porque o Vilela é muito apaixonado pelo judaísmo, sabe? Aquela paixão, não passou. Aí ele, chegando lá na cirurgia, ele pegou e entrou, foi para a cirurgia, nós tínhamos explicado tudo como é que era e tal. Ele entrou 7 horas para a sala de cirurgia e foi o dia inteiro. Aquele dia foi o dia mais longo da minha vida. Eu não comi, eu não tomei água, eu fiquei parada igual uma estátua, sabe, no corredor, esperando a maca vir com ele. Quando deu assim que estava caindo a tarde, eram umas 5 horas mais ou menos, 6 horas, aí a enfermeira veio me chamar e falou assim, olha, estão te chamando na sala de cirurgia. Eu falei, pronto, morreu. Né? Morreu, tá o dia inteiro lá, agora me chamou no final do dia, deve ter acontecido uma coisa muito grave, né? Nunca fez cirurgia e tal. E falei, aconteceu alguma coisa. Fui para lá, assim, branca, igual a cera. Aí entrei pela porta do fundo, me levaram para a porta do fundo, pela porta, assim, na saída pela porta onde os médicos entram, sabe? Enfermeira e tudo mais. Aí, chegando lá, uma mulher chegou, abriu a porta e me abraçou. Eu falei, uau, né? O que foi que aconteceu, né? Eu falei, o que aconteceu? E eu já estava quase chorando, né? Aí ela pegou e falou assim, eu sou judia, eu comecei meu trabalho hoje, e eu sou dos Estados Unidos, e o marido entra para fazer uma circuncisão, eu mudei toda a aparelhagem, porque eles iam fazer toda a cirurgia errada, não era isso que eles iam fazer, sabe? Aí ela falou assim, eu estou tão emocionada, tirei foto, e ela lá mostrando as fotos, sabe, para mim. E tudo tá tudo fotografado. Eu falei para o médico que tinha que fotografar, porque na hora que ele vai fazer a conversão, então na hora do beijinho eles pedem tudo muito bem documentado, então eu fiz tudo. Ficou perfeita a cirurgia. Sabe o que é perfeita? Aquele dia a médica tinha começado, o primeiro dia, a primeira cirurgia, ela atendeu o Iléu para fazer uma circuncisão. Ela, judia convertida, o irmão convertido, e ela fez nos Estados Unidos, muitas ela ajudou, foi instrumentadora de muitas Brit Milá. E uma coisa interessante, o tempo da carta que estava em cima da mesa do médico foi o tempo que ela tinha chegado naquela semana. Ela chegou naquela semana
e a gente fez e ela apareceu no hospital. Foi quando o médico pegou a carta e mostrou a gente. Está escrito, né, que não tem en micre, não existe acaso. Né? Acaso na mística judaica, acaso é nada mais do que um disfarce de Deus. Né? É só isso. Foi o meu primeiro contato do tudo é para o bem, sabe? Aquela coisa assim de, eu estou decepcionado com o SUS, essa demora foi um processo para chegar... Gamzu Letová, também isso é para o bem. A questão de como é que começou a surgir na história de vocês a perspectiva de fazer realmente uma gerut, né, uma conversão de acordo com a Halahá, com a lei judaica ortodoxa, e como é que o caminho começou a funilar nessa direção até o momento atual. Começou... Olha, a vontade já estava enraigada, estava fixada na gente, né? A consciência de que o judeu não pode viver sem um rabino, a consciência de que um judeu não pode viver sem uma sinagoga, a mudança de vida que o judeu tem a partir do momento que ele recebe o jugo da Torá. Então tem que haver uma mudança completa e total de vida. Então, a gente não podia seguir muito além do que os preceitos, né? Porque o não-judeu ele não pode cumprir os 100% a Halahá. Isso foi os estudos que a gente levou, né? A gente estudou a respeito do assunto. Então, assim, eu queria muito cumprir a Halahá 100%. Já estava mesmo decidido. E a minha esposa também, conversando com ela sempre me orientava, olha, não é bom fazer dessa forma, porque o judeu sem sinagoga, não pode. Só que a gente ainda não é judeu. E agora, como é que vamos fazer? Vamos ter que procurar um guiur, né? Vamos passar pelo Beit Din, vamos estudar. Só que, ao mesmo tempo que estudar e passar pelo Guiur era um sonho praticamente... Na situação que a gente estava, na situação que a gente estava, era impossível. Porque ali em Camboriú não tinha nenhum rabino, e não tinha como trazer, não tinha como, pelo fato da sinagoga não ser federalizada. Então, a gente voltou a estaca zero nesse quesito, né? Não tinha para onde a gente ir. Até você rezar. Dessa vez foi você. Até eu rezar. Porque eu cheguei num ponto assim que eu estava comendo, a gente estava comendo, não tinha carne kasher, não tinha nada, e a nossa casa era toda prontinha, tudo que precisava, né? Tinha lá, mas não tinha. Então a gente estava durante a semana. Separação de carne e leite, separação tudo separado, já tínhamos passado por 2 anos, né? Então, no primeiro ano, meio torto, né? Cumprindo todas as festas, e no 2018 a gente já cumpriu todas as festas bem certinho. Então, assim, Pêssar, tudo foi muito, muito melhor que no ano anterior. Então, nós estávamos progredindo nesse quesito, mas não estava saindo do lugar. A gente estava ainda precisando de um rabino e muito distante, assim, para nós era uma coisa muito distante a conversão. Mas Pêssar vocês cumpriam já sem hametz nenhum na casa, já com matzá, Leila Seder, tudo de acordo com a Halahá. Com o Seder, tudo certinho, não tinha nada que a gente não fizesse conforme a Halahá. E aí, o que acontece? O Iléu já tinha feito a Brit, né, a Brit lá, já tinha acontecido na que eu contei para vocês, e aí ele conseguiu outro emprego, né, graças a Deus, muito bom, por sinal, e a gente teve uma vida muito boa financeiramente esse observação, emprego melhor que o primeiro. Emprego melhor que o primeiro. Que não queriam deixar nem eu sair do emprego. Pediram para ele ficar e tal, mas a gente precisava seguir com a nossa vida, e é uma coisa assim, muito importante que eu vejo, pessoas hoje chegam para mim e falam assim, eu estou há 7 anos, eu estou há 20 anos, e eu não consigo fazer uma conversão. É porque você não tomou decisões, sabe? Para você chegar na conversão, você tem que tomar decisões que envolvem muita coisa, família,
é o meio que você vive, a tua vida financeira, tudo isso você tem que levar em consideração que vai desestruturar. Até você chegar a uma conversão, vai desestruturar. Eu não aconselho que nem hoje, por exemplo, assim, as pessoas chegam, famílias inteiras de cidades da Amazônia, lá de Manaus, da Amazônia, do Espírito Santo, onde não tem, né, a sinagoga, não tem comunidade, falando, eu vou mudar para perto da comunidade de vocês, porque eu vou com filho, com tudo. Gente, não é assim, tem que ser uma coisa bem pensada, bem planejada. Eu e o Léo tomamos muitas decisões, assim, importantes e sérias, mas porque envolvia 2 pessoas adultas. Nós éramos 2 pessoas adultas. Se a gente fosse dormir num cômodozinho, para nós, maravilha. Se a gente fosse comer uma refeição por dia, maravilha. Mas isso aí, quando você tem filho, quando você tem uma família já, né, maior, isso aí é uma coisa a se pensar. Mas você não pode ficar na tua inércia. Para quem quer chegar numa conversão, ela tem que caminhar, sabe? Como é que foi esse caminho aí? Como é que foi concretamente? Saímos, daí eu rezei, porque a gente chegou num ponto assim que estagnou, nós não tínhamos para onde sair, e o ano estava acabando, e ia começar um novo ano, e a mesma coisa. Aí eu peguei e rezei para a Shen pedindo um rabino. Foi assim a reza mais limpa, sabe? Eu conversei com Deus, igual o Ilhéu fez em 2016, sabe? Eu conversei com ele assim, falei, olha, não tem como a gente seguir olha para a nossa vida, olha tudo que a gente está fazendo, se você vê que a gente tem condição de ser um bom judeu, de seguir com o judaísmo, nos dê um rabino, nos dê um rabino para nos orientar, para ser o nosso rabino, para nos dar uma luz até a conversão, até chegar ao Beidim. Uma semana depois, Rubinho, o Rabino Gloiber apareceu na nossa vida. Uma semana depois. Uma semana. Aí ele chegou, ele desde 2012 ele abriu uma ONG e tal, é um rabino conhecido, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu tô com os meus vídeos no YouTube sem as hashtags, será que eu disponibilizei, falei, eu posso ajudar o senhor nesse sentido, em que o senhor precisa de ajuda? Para mim, eu servindo um judeu já estava ótimo, né, eu pensei assim, eu vou servir um rabino, olha só, aí eu peguei, e ele pegou e falou, se você colocar as hashtags nos meus vídeos do YouTube já está ótimo, porque eu coloco meus vídeos lá e fica sem hashtag, sabe, fica sem compartilhamento e tal. E eu falei, ótimo, me dar acesso que eu vou trabalhar para o senhor nisso que o senhor quer. E aí eu me inteirei, aí ele me deu acesso e aí foi crescendo a coisa, com mais ou menos uns 4 meses que eu estava ali inserida, e daí nós trocando ideia com ele falando da ONG, sem tocar em conversão, tá? Eu não pedi conversão para ele, sabe? Eu só pedi para ele nos abraçar como rabino, nos instruir, nos ensinar. E aí eu ouvi, logicamente, sobre ele, né? Onde ele morou em Israel e tal. Então ele é um gadol, né? Aí eu falei assim, não, nos instrua, nos ensine, nos dê aí conhecimento que a gente precisa disso, a gente precisa de um rabino. Aí fomos trabalhando para ele, eu primeiramente, né, assim, na frente de tudo, aí eu comecei a fazer capinha, comecei a ensinar, o Rogério me ensinou muito, me ajudou muito nessa parte, e aí eu comecei a ajudar ele com vontade de ajudar mesmo, e aí a coisa foi crescendo, sabe, a ONG que em 2012 já tinha nascido e que nunca tinha saído do embrião, né, da fase inicial, começou a ganhar corpo, e aquilo foi crescendo, assim, mas assim, a gente via que aquilo ali era muito espiritual, sabe, não era humano o que estava acontecendo, as coisas acontecendo muito, muito rápido e com muito significativo, assim. Aí aconteceu a pandemia, né, deu a pandemia. Aí o Ilhéu perdeu o trabalho naquele ano, e assim, ele ficou de home office, mas aí as empresas fecharam e teve muito problema, e aí acabou que teve um afastamento e depois eles pediram para voltar, mas quando eles pediram para voltar, nós já tínhamos decidido ir. O rabino falou assim, então agora é a hora de vocês virem para São Paulo. Quem quer ser judeu tem que ficar perto da comunidade. São Paulo é a capital. São Paulo tem que ser aqui. Aí a gente fez as malinhas e viemos para São Paulo. Moramos uma época com a nossa condição financeira ainda não estava boa, aí a gente foi morar num lugar onde que a gente podia pagar as contas e tal, foi muito bom, continuei trabalhando com o rabino, sabe, mas aí assim, a vida financeira foi ficando meio que em segundo plano, porque a gente já
o nosso objetivo sempre foi outro, então, assim, a vida financeira, a gente passava por perrengue e saía do perrengue, sabe? Aquela coisa assim. Então, a gente não dava muita importância para isso, e isso aconteceu aqui em São Paulo, sabe? Só que nós não tínhamos ideia desse lugar aqui que nós estamos hoje. Aí, o que aconteceu? O Rabino Gloiber falou para mim assim, olha, você vai ser a minha diretora da minha instituição e você tem carta branca para fazer o que quiser. Aí, ótimo, né? Eu falei, vamos começar por onde? Vamos nos organizar aqui. E aí, fomos caminhando. E nisso, apareceu essa casa, sabe? Porque ele gravava os vídeos dele no carro, de qualquer jeito, e eu falava assim, não, tem que ter um lugar físico para você poder sentar com os seus alunos, para você gravar teus áudios, tuas aulas, que daí eu abri um curso, né, para ele, pedi para ele abrir um curso. Hoje nós estamos no 3º curso aberto, em agosto de 2020 nós abrimos o 1º, e aí eu falei assim, os alunos estão pedindo para ter um contato físico com o Rabino, conversar, interagir, e para isso a gente precisa de um espaço físico. Aí ele falou assim, daí ficou no ar aquilo lá. Mas aí, logo em seguida, apareceu esse lugar físico, né? Que era uma casa que o pai dele tinha deixado há muito tempo atrás, que estava, assim, tomada, era floresta amazônica, não tinha abandonada há muito tempo, a casa não tinha condição nenhuma de ter ninguém aqui dentro, sabe? A casa estava abandonada. E ele tira muito sarro disso, ele tira muita onda sobre isso, que ele fala assim que o Butantã tinha mais cobra aqui do que o Butantã. O Butantã tinha inveja de nós, né? Aí chegamos aqui, começamos a limpar, é um lugar grande, né, aqui no Butantã, e uma casa grande, antiga e tudo mais, já bem antiga, e daí eu falei, como que eu vou fazer agora, né, para conseguir verba, para conseguir tudo, para colocar esse lugar adiante? Então eu fui colocando assim, aí sabe quando colocamos toda a nossa parte, a gente ficou tão inserido nesse processo da ONG, do Rabino Gloiber, de tudo que estava acontecendo, dos cursos, dos alunos, da possibilidade da gente ter um lugar físico para gravar as aulas, fazer um estúdio, papapá, e a conversão foi ficando, sabe? A gente foi aprendendo mais, estudando mais, mas parando de sofrer com esse negócio de conversão. A conversão não ficou mais aquela coisa pesada, sabe? Ficou aquela coisa, ficou andando paralelo conosco, mas enquanto isso a gente estava desconstruindo fazendo nosso tikkun interior, eu e o Guilherme, e construindo a casa, limpando tudo, fazendo aquela transformação na casa, no espaço físico e em nós como pessoas. Eu acho que isso foi muito bom, muito interessante, porque foi assim uma alavanca, sabe, para a gente chegar onde a gente chegou. Eu costumo dizer que nós não limpamos a casa. A casa que nos limpou, porque foi uma mudança tanto dentro de nós, a gente aprendeu, já sabíamos o que era humildade, mas aprendemos na íntegra o que é humildade, certo? E a questão, assim, de você colocar a mão na massa e poder construir uma ponte da Torá para as pessoas. É esse lugar, essa casa é essa ponte. Se transformou nessa ponte, entende? Tudo que a gente não tinha lá no passado, a gente conseguiu colocar em um ano e 2 meses que nós estamos aqui nessa casa, a gente conseguiu fazer, possibilitar para muitas pessoas, já perdemos o número de quantas pessoas, tanto é que o Instagram do Rabino, na época que nós começamos, tinha mais seguindo do que seguidores, tinha 200 e poucos seguindo e 500 seguidores. Hoje nós estamos chegando na casa dos 8 mil seguidores, e assim, hoje a gente vê tudo que a gente não tinha no passado, a gente podendo possibilitar para as pessoas, sabe, famílias inteiras. Então, assim, é muito gostoso ver quando o Rabino enche isso aqui, que nem, aqui estava tudo destruído, tudo abandonado, tínhamos coisas aqui, era insalubre, era um lugar assim que hoje você vem aqui e você fala assim, meu Deus, o que é isso? É um milagre, né? E foi realmente um milagre, assim, na nossa condição, na nossa força, mesmo financeiramente, a gente não teria condição de ter chegado onde nós chegamos, e foi assim, Hakadosh Baruch Hu mexendo tudo e colocando nós numa situação onde a gente pudesse fazer com que tudo isso se tornasse realidade, e se tornou. Então, a nossa conversão, ela chegou consequência disso. O dinheiro não é consequência do trabalho, a nossa conversão chegou consequência do nosso trabalho que a gente fez dentro dessa ONG, dentro com a confiança que o Rabino Gloiber nos deu, com esse know-how que ele tem, né, esse conhecimento que ele tem de Torá, ele conseguiu quando foi que vocês efetivamente viajaram para a conversão? Nós viajamos para a conversão dia 9 de novembro, o aeroporto ficou por 2 anos quase fechado, né? Agora, de 2021?
Isso. Sim. A gente viajou o aeroporto viajou dia 1º de novembro, abriu dia 1º de novembro, nós viajamos dia 9 de novembro em 3 casais, e fizemos a conversão na terça-feira, dia 16 de novembro. Com Yaakov Pérez no Beidin dele, no deserto da Judéia, casamos lá. E é um Beidin ligado ao rabinato-chefe de Israel, o Rabbanut Harashit? Isso. Ele é reconhecido, ele é um judeu, né? É um senhor, está com 95 anos já. Então, foram 3, né, que acompanharam nossa conversão, a conversão kasher, reconhecida aqui em São Paulo. Então, assim, aí aconteceu o nosso casamento, aconteceu tudo lá, me deu uns brancos na hora, me emocionei muito, mas, assim, foi tudo muito bonito, sabe, o que aconteceu com nós, assim, muito milagre, tanto é que quando nós chegamos aqui no dia 24, dia 27, o aeroporto fechou de novo e está fechado até hoje, né? Então, parece que só abriu para a gente fazer a conversão e voltar. Lembra do milagre que ocorreu no hospital? Parece até que acontece só quando a Kadosh Baruch Hu quer. Porque a gente conhece mesmo muitas pessoas que, no linguajar mais popular, estavam na frente do gol para fazer a conversão e simplesmente não deu. Lá em Israel. Lá em Israel. Teve pessoas que estiveram lá e não conseguiram. E então foram pessoas que nos visitaram, passaram pelo mesmo processo que nós aqui, assim, colaborou com alguma atividade, né? E, de repente, a pessoa passa no Beit Din. Parece que tem algo de Akadosh Baruch Hu que cobra dessa pessoa. Não, você precisa ser mais humilde, você precisa tratar desse assunto. E nós estamos aí justamente para fazer esse trabalho, né, da Torá para que muitas pessoas possam também conhecer a Torá. Atingir esse objetivo, porque, assim, não é fácil. Eu estou falando aqui com você, mas, assim, eu tô assim, maximizando, né? Diminuindo muita coisa, assim, houve muito mais coisas, muitos milagres, sabe? Eu gosto de frisar isso, assim, que a conversão, ela é pessoal entre sua e Deus. Para quem está fazendo chuvá e para quem está fazendo conversão, ela é pessoal, é algo ali entre a pessoa e Deus, e não é nem entre o casal. Tanto é que na hora do mikve, né, a gente ficou estranho um para o outro, né? A gente nasceu de novo e tivemos que nos casar. Então, assim, tanto é que isso prova, né, que a conversão, até o ponto da conversão, é muito pessoal. Ele teve todo o processo dele de retificação, de desconstrução, de problemas, sabe? De pessoal mesmo, conflitos, né, que acontecem. E muitas pessoas não sabem lidar com isso, Rubinho. É uma coisa assim, muito triste que eu vejo, eu vejo isso, muito recorrente com as pessoas que a gente conversa hoje, que elas não sabem lidar com esses conflitos, entende? Elas não sabem trabalhar, o que está acontecendo? Então, ela vira Deus, aí nesse momento, Hakadosh Baruch Hu é ruim, ele é malvado, ele é tirano, sabe? Ele volta a ser o Deus da idolatria, sabe? Aquele Deus do catolicismo, mas não é isso, as pessoas não, elas fazem... Elas não conseguem administrar a desconstrução delas para chegar até a construção que é definitiva dentro do judaísmo. E tem algo... Deixa eu perguntar para vocês, desculpa, só por causa do nosso tempo. Sim. Eu queria perguntar de uma vez para vocês o seguinte: em toda essa trajetória, qual foi o momento mais difícil? Qual foi o momento mais emocionante? Se vocês tiveram momentos em que pensaram em desistir e não seguir adiante com o projeto do Giur. Olha, o momento mais difícil que a gente passou foi lá em Camboriú. Foi o momento que a minha esposa precisou sair para fazer alguns trabalhos. Eu estava desempregado e precisava fazer alguns trabalhos fazer faxina, né? Esse trabalho, ajudar as mulheres judias a preparar a casa para Shabbat, para o Pessa. E teve um dia que eu estava em casa estudando, né? Já me encontrava desempregado e todas as possibilidades já tinham sido esgotadas nessa questão. Então, o meu único almoço era uma cenoura. Então, eu olhei para aquela cenoura assim,
vou rezar. E cheguei para Hakadosh Baruch Hu e disse, eu só quero ser um bom judeu. Só quero isso, eu quero ser um bom judeu que segue a Allahá, que quer cumprir as mitzvot, eu quero poder segurar as espécies em Sukkot, eu quero cumprir 100% o Pesach, eu quero fazer parte de um minyan. Então, até então tudo bem, né? Só fez piorar, como a gente na nossa primeira Quando conversa. Quando você reza, piora. Quando reza, piora. Mas é assim, observação, né? Minha esposa chegou cansada nesse dia. Eu olhei no rosto dela assim, que ela estava muito abatida, muito cansada. Então eu cheguei, olha, eu não sei o que vou falar para ela. Tem que dar uma palavra de esperança. Assim, eu respirei fundo assim e disse: olha, Rivka, eu te prometo, Bezrat Hashem, a partir de hoje, a nossa mesa vai estar cheia de manjares. A partir de hoje, nossa mesa não vai faltar comida, não vai faltar vinho nem pão. Então ela chegou, amém, cansada, e pronto. Só que naquele momento, ele não sabia, mas eu já tinha trazido o emprego dele. Nesse momento, ela chegou com a notícia. Eu já tinha feito um contato onde eu fui trabalhar de faxineira, limpar a casa para os outros, para poder trazer comida para casa. Aí lá eu fiz, falando de estética, né, porque é disso que eu entendo bem. Aí a moça, eu comecei a puxar o assunto com a moça, ela falou, não, eu sou desenvolvedora também, eu trabalhei num lugar, eu vou passar o contato, vou falar com ele, e ele vai dar emprego para o seu marido, certeza. E dito e feito, daquele dia em diante, foi exatamente assim, foi dessa forma. Como ele está falando, nunca mais faltou dinheiro para gente, nunca mais faltou alimento, nunca mais, e aí foi só, logicamente, passamos por situações difíceis, mas não financeiramente, entende? É aquilo que eu te falei, parece que tudo foi ficando em segundo plano, sabe? E aí a gente foi olhando, Hakadosh Baruch Hu tirou nosso foco da vida, é um desligamento, sabe, Rubim? É algo muito, muito sobrenatural que acontece na vida das pessoas, sabe? É mesmo de Hakadosh Baruch Hu. Então, assim, ele prepara você. E tem que haver essa preparação, porque a gente traz muita bagagem, infelizmente, a gente vem de um meio onde que é idólatra, a gente vem com pensamentos pré-concebidos, e a gente traz isso para dentro do judaísmo, e isso aí é ruim. Então, para você chegar no Beit Din, você tem que se desfazer dessas malas sem alça, sabe? De tudo isso. Então, você tem que nascer de novo, você tem que ter outro pensamento, porque senão você vai acabar... primeiro você não chega na conversão, se você continuar com os seus pensamentos de lá do passado, com conceitos né, você não chega na conversão, isso é fato. E segundo, que depois, se por um acaso acontecer de você chegar na conversão, eu já vi isso, você sofre dentro, sabe? Você sofre dentro do judaísmo, e aí eu acho mais complicado, eu acho mais sofrido, eu vejo que a pessoa sofre mais quando ela não se desconstrói lá para entrar no judaísmo. Sabe, quando ela entra no judaísmo com alguma bagagem, com alguns resquícios lá de trás, ela acaba sofrendo mais. E uma coisa que é interessante, Moré, e acredito que os ouvintes vão querer muito saber disso. O judaísmo, ele não está aqui para separar. O judaísmo não existe para separar a família, quebrar a família. O homem toma uma decisão, a mulher não gosta, e eu vou me desfazer da esposa, vou me desfazer dos meus filhos por causa do judaísmo. Não, não é isso. Aprendam. Eu aprendi isso no dia a dia mesmo. É a realidade. Hakadosh Baruch Hu, ele só alarga o caminho, ele endireita o caminho mesmo que a pessoa está trilhando ali, no caso, o Girut, quando estamos bem. Quando o casal, o marido e mulher e os filhos estão de comum acordo em qualquer tarefa, pode ter certeza que Hakadosh Baruch Hu diz assim, agora vem. Pode ir que as coisas vão acontecer. Se não for dessa forma, você não gosta do judaísmo, eu gosto, tchau. Não. Pode ter certeza que aquela pessoa vai sofrer. Aquele que escolheu o judaísmo vai sofrer lá na frente. Não é uma boa opção, sabe? Tem muita gente, a gente conhece muitas famílias que se desfizeram por causa dessa opção. Não há necessidade disso. Vamos com calma. E na questão de desistir, a gente pensou sim em desistir. O Iléu pensou em desistir lá em
Cuiabá, antes da gente ir para Camboriú, ele pensou em desistir. E eu falei para ele, porque ele tinha batido em muitas portas, né, conversado com muitos rabinos, e ele tinha só recebido não, e impossibilidade, e os meses passando, e nada acontecendo, e ele querendo fazer mais coisas, e não podia. E aí ele falou assim, não dá mais, eu não vou mais sofrer, acabou. E eu falei, não, você não vai desistir. Você não vai desistir, a gente vai seguir em frente. É isso que a gente quer, esse é nosso propósito de vida, a gente a gente está se organizando para seguir em frente, a gente vai continuar seguindo em frente, sim. Você não vai desistir, não deixei de desistir, sabe? Eu sempre fui, assim, muito parceira do meu marido nesse sentido, sabe? Você sabe, Rivka, que a gente está em Parashat Vaierá, né? E você sabe que Moshe Rabbeinu, ele só se tornou Moshe Rabbeinu porque ele teve assessoria de, no mínimo, 4 e, no máximo, 6 mulheres. Né? Porque se a gente acredita que Shifra e Poá são Miriam e Yocheved, então são 4. Mas se elas não são as mesmas pessoas, então elas são 4, e mais Bati, a filha do faraó, né? Bat Paró, e a Tzipora, né? Formaram o libertador de Israel. Então, por trás de todo grande líder tem que ter uma mulher muito firme para esses momentos aí, porque você falou que ele é intenso, é empolgado, mas às vezes tem aqueles momentos assim que dá vontade de desistir. Aí tem aquela Sará por trás de Abraham, né, que mantém a peteca no ar, e aí a coisa vai. E nesse ano que a gente teve, e esse ano que a gente teve aqui nessa casa, 1 ano e pouco que a gente está aqui, a gente quase morreu aqui, a gente ficou muito doente. Quando a gente entrou aqui, eu achei que a gente não ia ter que desistir do judaísmo, eu achei que a gente ia morrer e não ser enterrado num cemitério israelita, porque a gente ficou 15 dias muito mal, e a gente achou que a gente estava com o vírus, né? A gente achou que a gente estava com a Covid. E aí só que a gente não falou nada para ninguém, porque a gente sempre ficou só nós dois aqui, eu e Léo nessa casa, né? Com as reformas, tudo acontecendo, e só nós dois. Foi bem na época de Sukkot que o Rabino Gorbi foi para Nazaré, que ele passa Sukkot lá, e nós ficamos aqui, né? E daí, aí nós ficamos doentes, muito doentes, mas muito doentes. E estava bem naquela época, assim, que se você fosse no médico era pior, que eles te internavam lá, daí eles, sabe, Deus o que ia acontecer com você lá dentro, né? E nós aqui sem conhecer o hospital, sem conhecer nada, tinha acabado de chegar em São Paulo, tinha uns 3, 4 meses que a gente estava aqui nessa casa, então a gente ficou totalmente, falou assim, agora, a gente até chegou assim, pra você ter uma noção de tão grave que foi, que a gente chegou de olhar para um outro e falar, e planejar, sabe? A gente falou assim, não, a gente não vai conseguir sair dessa, porque a gente não estava nem conseguindo levantar da cama, a gente não tem para quem chamar, a gente não tem com quem pedir socorro, então a gente se despediu, a gente falou assim, foi bom, sabe? Foi com tudo que a gente viveu, a gente chorou, a gente se abraçou, porque o Ilhéu, ele entrava no banheiro, não conseguia sair, sabe? De diarreia e vômito e tudo junto, sabe? E muita dor, e eu também, a minha cabeça parecia, a minha dor na nuca parecia que eu sempre fui uma pessoa muito saudável, eu nunca fiquei doente, é muito difícil, nem gripe me pega. Então, eu achei assim que a minha cabeça ia explodir de dor, e eu via que os sintomas da Covid era tudo esse, né? E uns era isso, outro era... E então, a gente chegou a falar assim, tá, acabou para nós, né? Fim de linha. Daí, a gente começou até na noite que a gente estava lá se despedindo e falando, porque a gente achou que a gente não ia chegar vivo no dia seguinte, a gente fez uma retrospectiva de tudo, a gente chorou, e a gente falou assim, olha, nossos filhos. Eu falei, como que vão encontrar nós aqui, né? A nossa infância, alguém vai aparecer, pode ser que não seja hoje, pode ser que seja daqui uma semana, mas foi bem complicado para nós, assim, nada foi fácil, sabe, Rubinho? Nada foi fácil, não dá para falar para você, assim, que teve uma época de paz, assim, de tranquilidade, não, foi tudo muito intenso, sabe, muito, muito forte, muita milagre, era eita atrás de eita, sabe, você falava eita, sabe, uma coisa acontecendo atrás da outra, e a gente não sabia... Vocês hoje aí moram, então, hoje no Butantã, sim, em São Paulo, estão estabelecidos, frequentam a sinagoga do Beit Chabad do Morumbi, não é isso? A Rua Votoverava. E para encerrar, porque a gente podia ficar aqui, eu acho que né, podíamos ficar aqui umas 5 horas que não ia dar conta
de tanta bagagem inspiradora para todo mundo que nos assiste, não tenho dúvida alguma. Mas, para encerrar, quais são os planos para o futuro, as perspectivas de vocês hoje em dia como casal e que mensagem vocês deixariam para quem está enfrentando esse processo de conseguir uma tão sonhada Gerut? Os nossos planos, eu estou estudando, o meu sonho é alcançar o rabinato, né? Ser um rabino, poder fazer, ser o melhor rabino, de acordo com o meu professor, o meu mestre e o meu rabino Gloiber, que tem nos ensinado muito nessa caminhada de amor, de abraçar as pessoas, de ajudar as pessoas, de humildade. Porque ele é extremamente humilde, ele ensinou muita humildade para a gente. Isso. E como casal, eu espero que minha esposa também seja uma grande rabanite. Será uma grande rabanite, porque é uma pessoa competente. Não estaria aqui, eu costumo dizer, ela diz, né? Você trouxe o judaísmo para casa. Eu falei, não, mas eu não estaria aqui se não fosse ela. Eu não estaria vivo se não fosse ela. Eu não estaria com essa vontade de querer mais se não fosse pela minha esposa do meu lado, sempre me aconselhando. Acorda cedo, vamos, 5 horas da manhã, vamos rezar. E, né, sempre ali apoiando, vai para a sinagoga porque está na hora, você vai para a sinagoga hoje? Ela sempre pergunta, né? Porque a sinagoga aqui é 40 minutos andando. São 3 quilômetros. São 3 quilômetros. Eu ando 3 quilômetros todos os dias, de manhã, acordo 5 horas da manhã, né, para a gente começar as rezas e tudo. E agora de noite também, eu acredito que eu vá, né? Eu começo agora às 18 horas. E isso é todos os dias. Depois que fizemos o Giur, eu não tenho falhado mais nunca, sabe? Rubinho, e assim, eu hoje o que eu alcancei, nós alcançamos o objetivo, na verdade, eu compreendo assim que a caminhada agora que ela começou de verdade, antes foi só a desconstrução, agora a gente está nos construindo como judeus e como bons judeus que queremos ser. Eu não tenho pretensão de ser rabanite, eu acho que eu estou muito longe disso. O que eu quero poder assim fazer com muita propriedade, com muito amor, com muito carinho mesmo, é ajudar a outras pessoas, sabe? Com essa bagagem que eu tenho hoje de conhecimento do que funciona, do que não funciona, tá certo? Que cada pessoa é individual e cada um tem um processo, tem um ticum aí, mas eu quero poder assim ser uma mão amiga, sabe? Coisas que eu não tive lá atrás, coisas que eu não encontrei nem do lado masculino de pessoas dentro do judaísmo, nem do lado feminino. O judaísmo ele é um universo, é um organismo diferente, eu costumo falar que o judaísmo ele é um organismo vivo dentro da Terra, é outro planeta, tá? Você entra em outro planeta, sabe? Então, assim, dentro desse outro planeta, existe todo tipo de judeu, existe pessoas, né, que querem o teu bem, e também existe pessoas dentro desse meio aí que não querem o teu bem, entendeu? Que não estão nem aí para se você vai avançar ou não. E eu não tiro o direito delas, cada um tem o seu jeito de ser, hoje eu respeito todo mundo, antes eu batia de frente, hoje eu respeito e compreendo, assim, que cada um tem uma missão aqui nesse mundo, sabe? E se eu precisei passar por tudo isso, com certeza lá na outra vida eu devo ter chutado o judaísmo, eu devo ter feito alguma coisa muito errada, mas graças a Deus eu consertei. Não vou precisar voltar aqui de novo para passar por nada. Então eu já fiz e eu acredito assim muito, muito, muito profundamente que isso é uma realidade, porque eu vi coisas acontecendo que eu vi, ninguém me contou, da forma como o Hakadosh Baruch governa o mundo dele e cada pessoa individualmente, ele está muito presente, e as pessoas têm que perder essa coisa de colocar Deus dentro da realidade delas, da caixinha delas. Deus não é isso, eles têm que aprender primeiro o que é Deus, quem é Hakadosh Baruch na sua totalidade, assim, porque senão elas ficam muito presas a isso, e isso não é legal, isso é uma trave na vida da pessoa, e eu quero ser essa pessoa que destrava, sabe? Eu quero ser essa pessoa que chega na vida das pessoas que chegam para a gente buscando ajuda nesse sentido de conversão, de aprender sobre o judaísmo, porque tem muitas pessoas que chegam na gente porque gostam dos judeus, porque gostam do judaísmo, se sentem bem e não querem conversão.
E essas pessoas eu também quero abraçar, eu também quero ter elas por perto e poder ser essa mão amiga, essa pessoa que vai sempre ter uma palavra boa, sabe? Porque a gente mexe com famílias, a gente mexe com vidas, a gente não mexe com seres inanimados. Então, estou mexendo com uma xícara. Olha que bonita a nossa xícara do Rabino. A gente mexe com pessoas de carne e osso, de sangue, né? Então, assim, a gente tem que ver que esse lado humano, ele está muito em decadência hoje em dia. E está em decadência também dentro do judaísmo, entendeu? E ele precisa voltar. A gente precisa aprender a ser humano, a ser mais caloroso com as pessoas. E cada um tem um jeito de ser assim. Então, eu não sou muito delicada. Eu nunca fui muito delicada no meu trato com as pessoas. Mas mesmo do meu jeito, assim, não tão delicado, eu consigo ajudar e ser um diferencial hoje na vida das pessoas que buscam o judaísmo de uma forma verdadeira, de uma forma de fazer o judaísmo de uma forma verdadeira. E não desistam. Por mais que apareçam dificuldades, porque as dificuldades aparecem para o não-judeu e para o judeu, para a pessoa que está buscando, está caminhando para o Gerut, não desistam, porque são processos. E, na maioria das vezes, esses processos é um conflito interno de cada um. A esposa concorda, o marido concorda, os filhos concordam, agora, ótimo. Mas isso aí não é limitado, porque cada um agora vai ver o que precisa melhorar como pessoa para se tornar um bom judeu, seja para com a esposa, porque o meu público hoje é ela. Eu preciso melhorar para com a minha esposa. Quando melhoro para ela, eu vou melhorar para um público em geral. E é essa mensagem que eu deixo, né? Não desistam.